Hoje a minha conversa é com você que tem diabetes e pensa que as complicações do diabetes envolvem apenas os olhos ou os pés. Você está muito enganado. Já ouviu aquele ditado que os olhos são o espelho da alma? Na medicina, os olhos são o espelho do rim. Quando você chega para mim em consulta, já com retinopatia diabética, que é a lesão de fundo de olho por conta do diabetes, muito possivelmente você já tem lesão renal ativa. E como é que eu sei disso? Através de um exame chamado microalbuminúria. Quando a gente tem uma lesão renal já instalada, né, uma lesão glomerular, que é o soldadinho, que é quem trabalha ali no rim, esse soldadinho ele perde a seletividade de deixar quem entra e quem sai. E aí a gente começa a ter a albuminúria, que é a perda de proteína na urina. E o paciente começa a notar uma urina espumosa. É um dos sinais da doença renal do diabetes. E, graças ao avanço da medicina, existem muitas medicações surgindo para o tratamento dessa doença renal do diabetes. Antigamente a gente era bem limitado no tratamento da doença renal do diabetes. A gente tinha apenas os IECAS e BRAS, que eram classes de antipertensivos bem antigas, que atuavam como antiproteinúricos, né, que atuavam ali na regulação hemodinâmica desse rim para minimizar a perda de proteínas. Né, com o tempo foram surgindo os inibidores de SGLT2, que os mais conhecidos são o Forxiga, né, que é a dapaglifosina. A gente tem também a finerinona, que é o Firialta, que ele vem também como um antiproteinúrico, tanto para pacientes com diabetes quanto para pacientes com proteinúria sem diabetes e com doença renal crônica. E a gente tem também os análogos de GLP-1, que a população conhece como caneta emagrecedora. Eles têm um efeito a partir do momento, né, que a gente reduz a obesidade, a gente reduz o processo inflamatório, a gente também controla o diabetes, a gente controla a perda de proteína desse paciente. Então a gente tem uma gama de medicações que a gente pode estar atuando, né, de acordo com cada caso, a gente vai indicando cada medicação e se a gente conseguir combinar todas, é um benefício maior para o paciente. Isso varia de paciente para paciente, de médico para médico, de caso para caso, mas o que eu venho te falar é que a medicina avançou, mas o básico ainda precisa ser feito. O paciente precisa aderir ao tratamento, aderir à dieta, aderir às medicações, para que a doença não progrida. Quando a gente pede em consulta para vocês o exame de microalbuminúria spot, que é aquele exame de urina, né, que você faz, que você leva pela manhã, ao acordar, que a gente pede ali não só o sumário de urina, mas a microalbuminúria, a gente pede essa microalbuminúria para quê? Para a gente avaliar se tem lesão glomerular, para a gente avaliar se tem risco, né, de doença renal crônica, para a gente avaliar também o risco de progressão da doença renal crônica e também a resposta ao tratamento que a gente está instituindo. Então não deixa de fazer esse exame de urina que a gente pede, porque é ali que a gente se baseia no nosso tratamento e na resposta ao tratamento que a gente instituiu. É fundamental para a gente. A doença renal crônica, uma vez instalada, ela é crônica e progressiva, mas o que a gente pode fazer é fazer o tratamento adequado para retardar o avanço dela. E isso depende de você e de um bom médico para te acompanhar.